Vamos falar um pouco sobre a redação da UFMS? Nessa última semana eu me debrucei bastante sobre documentos, sobre textos da FAPEC, que é a banca que faz o vestibular da UFMS, para poder levar para os meus alunos uma análise um pouco mais completa, mais profunda, mais complexa em relação à redação. Lembrando que isso tudo serve tanto pro vestibular quanto para a terceira etapa do passe da UFMS, né? Ambos são realizados pela mesma banca, pela FAPEC. Eu analisei com muita profundidade, novamente, o livro que a FAPEC lançou recentemente, o livro sobre texto dissertativo argumentativo. Eu também analisei muitas redações que os meus alunos me disponibilizaram, que eles fizeram nos anos anteriores e que foram corrigidas pela FAPEC. Então eu analisei as redações e as correções, as notas atribuídas. Eu analisei respostas a recursos, né, que os alunos impetraram e a FAPEC respondeu. Enfim, eu me debrucei sobre documentos com muito cuidado, com muita cautela e com muita profundidade para trazer algumas informações para vocês. Em primeiro lugar, o que vocês precisam ter em mente? A FAPEC condena veementemente o modelo Enem de redação dissertativa argumentativa. Você já deve ter ouvido isso em algum momento. O Enem está prejudicando a escrita da redação dissertativa argumentativa nível pré-vestibular no Brasil inteiro. Está havendo uma mecanização da escrita e isso é muito grave e a FAPEC condena isso, não só ela, bancas maiores, bancas reconhecidas a nível nacional, como o VUNESP, por exemplo, fazem a mesma coisa, trazendo essa crítica em seus manuais, em seus editais. Me diz a verdade, o que você aprende a fazer na escola? Você aprende a fazer um esqueleto de redação que atenda aos critérios exigidos pelo Enem. Minha pergunta é, o seu professor, a sua professora, ela te alerta para o fato de que a maioria dos vestibulares que cobram redação dissertativa argumentativa são diferentes? E não é só o fato de não poder fazer proposta de intervenção na conclusão, tem muito mais coisa aí, como, por exemplo, a microestrutura dentro dos parágrafos, a escolha de conectivos já batidos, que a gente sabe que combinam ali com o texto Enem, a predominância de repertórios coringas. Veja bem, repertórios coringas são interessantes, podem ser úteis, mas o aluno tem que ser muito capaz de utilizá-los para que isso não soe como modelo pronto de redação. Dito isso, eu reuni algumas dicas, assim, a toque de caixa, que podem te ajudar para a prova que vai ser nesse final de semana, ou para as futuras provas da UFMS, até da UEMS, porque a FAPEC faz o UEMS também, alguns artifícios para que você tente se distanciar do texto modelo Enem que provavelmente você está acostumado a fazer. Vamos pensar em introdução primeiro, depois desenvolvimento e depois conclusão para organizar o nosso raciocínio. Pega o papel, pega a caneta e anota. Para introdução, seja direto e objetivo. Tente entrar no tema com o máximo de agilidade e objetividade possível, preferencialmente já no primeiro período. Sabe aquilo que a gente costuma fazer no Enem? De pegar um filme e fazer toda uma contextualização para poder chegar até o tema? Só faça isso na UFMS se o filme, a obra, o livro tiver bastante a ver com o tema, for bastante relacionado. Não dê volta, não se demore muito explicando o repertório, porque a FAPEC não gosta de repertório que pode ser considerado descontextualizado. Muito bem, começou a sua introdução, apresentou um repertório bom, bem contextualizado, às vezes pode ser um conceito ao invés de um filme, de uma obra, né? Você traz um conceito, apresenta um conceito relacionado ao tema e em seguida apresenta a sua tese, que nada mais é do que a reunião das ideias principais que vão nortear o teu desenvolvimento, os teus 2 parágrafos de desenvolvimento. Então defina, antes de começar a escrever, quais serão os seus argumentos principais, o argumento para o D1, o argumento para o D2 e deixe isso muito claro na tese. Fazendo isso, deixando os argumentos claros na tese e retomando, trabalhando eles com profundidade no desenvolvimento, você já dispara na nota também.
Ok, chegamos no desenvolvimento. A palavra-chave do desenvolvimento é a argumentação. Para a FAPEC, a argumentação tem uma importância deste tamanho, enquanto os repertórios têm uma importância deste tamanho. É muito importante que você desenvolva a sua argumentação, que você apresente seu ponto de vista. Então, para os 2 parágrafos de desenvolvimento, a minha sugestão é: comece com o tópico frasal, reafirmando a ideia principal que você já trouxe lá na tese, porque aí também já reforça a sua tese e mostra a adequada progressão textual. Depois do tópico frasal, vá para a argumentação, não entre com o repertório aqui. Porque isso é uma das coisas que dá cara de texto Enem. Não que não funcione na FAPEC, pode até funcionar, mas a minha dica para você é que você comece pela argumentação para dar essa diferenciada. E só depois, no final do parágrafo, dos parágrafos do D1 e do D2, você traz algum repertório muito pertinente, muito relacionado ao tema. Tome cuidado para não forçar repertório, porque a FAPEC desconta muito ponto por repertório descontextualizado. Você desce o critério 2 lá para baixo, para 50 a 100 pontos, então tome muito cuidado com isso. Em resumo, desenvolvimento de texto para o UFMS é 70% argumentação, 30% tópico frasal e no final repertório. Tome muito cuidado para não fazer um parágrafo expositivo, você precisa ter argumentação e sua argumentação precisa ser profunda, complexa e pertinente. E, finalmente, uma conclusão. A gente não pode fazer proposta de intervenção, como vocês já devem saber. E aí, o que vocês fazem? A minha sugestão para estruturar uma conclusão de texto que não pode ter proposta de intervenção é a seguinte: 3 períodos. Primeiro período, tópico frasal, retomando o tema da redação e a tese apresentada na introdução. Segundo período, um resumo bastante competente, sem repetir termos e palavras, mas retomando as ideias principais dos 2 parágrafos de desenvolvimento. E, finalmente, um arremate que pode ser reflexivo, dependendo do tema, pode trazer ali uma proposta de solução, se o tema for um problema, ou até mesmo uma retomada de repertório lá da introdução, mas uma conclusão com 3 períodos, reunindo esses 3 elementos, que é tópico frasal, resumo dos argumentos do desenvolvimento e arremate reflexivo, tá show de bola, já resolve o problema e é uma estrutura fácil de lembrar. E, finalmente, a última dica que eu dou é em relação à escolha de conectivos. A escolha de conectivos se tornou uma atividade mecanizada por causa do Enem também. Em primeira análise, em segunda análise, em primeiro plano, em segundo plano, a priori, a posteriori, que mais? Outrocinha, demais. Tudo isso a gente bate o olho e já sente um cheirinho de Enem. Vamos evitar? Vamos tentar começar a utilizar conectivos mais simples, mais claros, mais diretos. Inclusive, a minha dica é que você nem use conectivo no início do D1. Você entra direto na ideia do tópico frasal. E para o início do D2, você usa um conectivo diferente do que você está acostumado a usar. Vamos pensar nos exemplos? Nessa linha de raciocínio, se você estiver continuando o raciocínio, né? Se você estiver apresentando um elemento novo sob outro viés ou uma segunda análise pertinente, olha que diferente. Se você for apresentar uma contra-argumentação, um elemento diferente, por exemplo, no D1 você apresentou pontos positivos e no D2 você vai apresentar pontos negativos, você começa o D2 com um conectivo de contradição, como entretanto, como no entanto, como por outro ponto de vista. Vejam, existem zilhões de conjunções à nossa disposição, de conectivos à nossa disposição, e a gente está extremamente limitado aos mesmos. Os meus alunos aqui de Mato Grosso do Sul usam uma lista de conectivos e os meus alunos de Goiás usam os mesmos. Então, definitivamente, nós estamos mecanizados. E o que a FAPEC cobra é o abandono
aproveitar desse mecanicismo. O que a FAPEC quer é ver um texto autoral, um texto diferente. E o que está acontecendo? Mesmo bons alunos que não usam o modelo pronto tirado de internet, mas que estão com o inconsciente contaminado pelo Enem, por motivos óbvios, porque a gente estuda muito isso, acabam sendo prejudicados pela FAPEC acabar utilizando critérios meio que subjetivos no sentido de isso aqui representa modelo Enem, falando de escolha de conectivos. Isso aqui é um repertório descontextualizado, porque o aluno aprendeu a enfiar repertório na marra, à força, nos parágrafos de desenvolvimento, sem que isso seja efetivamente produtivo. Então, para resumir todo o nosso papo aqui, tente escapar do que o Enem enfiou na sua cabeça, faça uma introdução mais direta, mais objetiva, repertórios extremamente direcionados, contextualizados, que tenham muito a ver com o tema, sem precisar dar volta e contextualizar de maneira forçada. Uso de conectivos, tente optar por conectivos um pouco diferentes do que a gente está acostumado a fazer no Enem. Foco em argumentação nos parágrafos de desenvolvimento, faça 70% dos 2 parágrafos com argumentação, repertório só para dar aquela cerejinha do bolo. Conclusão tranquila, limpa, com 3 períodos, tópico frasal, retomada de argumentação e no final um fecho reflexivo e pronto. A gente está às vésperas da prova. Eu sei que é complicado virar uma chave na nossa cabeça nesse momento, mas eu quis gravar esse vídeo para tentar dizer para vocês que existe um motivo para a FAPEC estar tão criteriosa com algumas coisas, por mais que às vezes alguns critérios careçam de sentido, né, na opinião de muitos professores. Existe um motivo para ela pedir tanto para que a gente se desprenda das amarras do texto modelo Enem. E repito, texto modelo Enem não é um texto copiado, um modelo pronto copiado da internet. É a estrutura que a gente aprendeu a fazer na escola por motivos muito nobres, que é ir bem no Enem, mas que estão nos prejudicando nos outros vestibulares, ok? Então tá bom, para quem for fazer a prova, eu desejo uma ótima prova, faça com carinho, faça com cuidado, analise o tema com muita calma, para não haver tangenciamento, para não haver fuga, não se deixe levar por detalhes dos textos motivadores, dos textos de apoio, analise o tema com muito cuidado e muita criticidade. Traga discussões sociais, porque a FAPEC prioriza isso. Desenvolva discussões a respeito da sociedade brasileira, se possível da sociedade sul-mato-grossense. E é isso, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, você já consegue ficar mais seguro para produzir a prova no domingo, tá bom?